Eu zerei Death Stranding 2 e esse jogo ele vai dividir muita gente, exatamente como o primeiro jogo fez, lá em 2018, e eu vou explicar exatamente o porquê nesse vídeo. E contar também como foi minha experiência com o game. Mas antes de qualquer coisa, rapaziada, eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal. Meu canal aqui é novo, então se você curte esse tipo de conteúdo, game, jogos, opinião, notícia, enfim, se inscreve aqui no canal, já deixa o like, quero bater a marca de 500 inscritos pelo menos esse mês, fechou? Conto com a ajuda de vocês. E bora pro vídeo. Mas rapaziada, eu sou o Paivones e deixa eu ser direto aqui com vocês, tá? Eu não vou ficar aqui dizendo o Death Stranding 2 ele é perfeito, também não vou ficar aqui te dizendo que ele é uma decepção, tá? A verdade, como quase sempre, ela é mais complicada do que isso. E esse jogo que eu terminei com sentimentos um pouquinho misturados, eu acho que qualquer um que for honesto sobre a experiência vai ter os mesmos sentimentos. Então vamos do começo, começando pelo que o jogo faz de melhor na minha opinião. Death Stranding 2, ele é visualmente uma das coisas mais impressionantes que apareceram num videogame até hoje. Eu sei que isso soa como uma coisa muito extraordinária, uma coisa perfeita, mas não, tá? Não tô exagerando, o jogo ele é realmente muito bonito, tem momentos que você para o que está fazendo, para de andar para poder ficar olhando a paisagem, a iluminação ela é absurda, a forma como a luz do sol ela atravessa a névoa, como a sombra ela se comportam, como o ambiente muda conforme você avança pela paisagem, pelo mapa, é uma qualidade que a gente vê muito naquelas novas engines, né? E esse jogo ele consegue aplicar tudo isso, cara, em um jogo só. É impressionante, esse jogo é real. E não é só gráfico de cenário, tá, rapaziada? Os personagens eles são de outro nível. Kojima ela usou captura de movimento completa com os atores reais e dá pra sentir isso em cada cena. Você olha pra expressão de personagens e não vê um modelo 3D tentando simular uma emoção. Você vê realmente uma pessoa ali, com todas as nuances que isso implica. Uma sobrancelha levantada no momento certo, um olhar que desvia quando deveria desviar, aquela tensão muscular no rosto que acontece quando alguém está tentando segurar uma emoção. Isso é difícil de fazer, e eles fizeram com uma consistência que pouquíssimos jogos conseguiram chegar perto. O jogo como um todo tem aquele acabamento de produção que você sabe que alguém se importou com cada detalhe. Não tem aquela sensação de, isso aqui foi feito de qualquer jeito, foi feito correndo, não. Tem o peso de um projeto que levou anos e foi tratado com seriedade do começo ao fim. Em relação à escala do mundo, rapaziada, o mundo é enorme. A complexidade dos sistemas internos, a física, a interação com o ambiente, o comportamento do terreno. É impressionante quando você para poder perceber o que está acontecendo embaixo de tudo isso. Tudo aquilo acaba sendo real, tudo aquilo é inegável para você. Só que lógico, tem os problemas e eu vou começar aqui falando de um que é um probleminha bem clichê, né, que tinha também no primeiro, que é a questão da caminhada, rapaziada. O Death Stranding, na essência do game, é um jogo de caminhar. Então você caminha e caminha um pouquinho mais, né? E isso não é novidade. O primeiro já era assim, mas antes de você sair nos comentários aí, comentando coisa, calma, tá? Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Porque não é uma crítica vazia, é um ponto central do que faz esse jogo ser ao mesmo tempo fascinante e frustrante para algumas pessoas. E junto disso vem a repetição do game também, que vai acontecer nesse game aqui também, e o que vai diferenciar isso das pessoas, o quanto uma pessoa consegue gostar tanto do game ao ponto do jogo começar a ser menos repetitivo, entende? Eu acho que as pessoas vão se dividir nesse quesito, porque o jogo, eu acho que para todo mundo ele vai ser repetitivo de uma forma, porque o jogo é caminhar e isso vai se repetir o jogo inteiro. Boa parte do que você faz no game é pegar uma carga no ponto A e levar até o ponto B. Todo mundo sabe disso. Enfrentar um terreno no caminho, chegar lá e repetir o mesmo processo. Lógico, e isso com a história interligada nessas caminhadas e tudo mais. A estrutura ela não muda muito ao longo das horas, tá? E dependendo de quanto você aguenta de gameplay, de contemplar o ambiente e de ritmo de game lento, isso vai ou não funcionar para você. E aí o que vai ajudar vocês nessas caminhadas são os veículos, né? Nesse jogo tem os veículos também, lógico, né? Não teria por que tirar. E os veículos ajudam? Sim, rapaziada, ajuda, igual no primeiro, ajudou bastante. A sequência melhorou o acesso a opções de transporte em relação ao primeiro jogo, né? E isso faz a diferença real em partes específicas do mapa. Mas aí vem um dos pontos que mais me frustrou durante o jogo. São os terrenos irregulares, rapaziada. São pedrinhas, diferentes pedras no mapa, que pequenas pedras no chão, obstáculos sim minúsculos, essas coisas freiam o veículo de um jeito que não faz sentido proporcional pra mim. Você tá numa motocicleta, por exemplo, que tem no jogo, ou um veículo de carga, enfim, ganhando velocidade, tentando atravessar um trecho de um terreno irregular, e uma pedra que mal aparece na tela faz você perder quase tudo que ganhou de velocidade. Aconteceu isso comigo várias vezes mesmo, e isso me frustrou, cara, de uma forma, me deixou irritado, e não tinha como eu não trazer isso aqui pra vocês, porque foi uma experiência que eu tive que eu não gostei. E cada vez a frustração ela aumenta um pouco, né, porque você está tentando otimizar a travessia, tentando ser eficiente no que o jogo te pede pra você poder fazer, e o sistema que deveria te ajudar, te sabota por um detalhe que parece um problema de física não ajustada direito. Isso não destrói o jogo, né, mas é tipo de coisa que ela vai se acumulando, cada vez que acontece você sai um pouco da experiência do game,
E num jogo que depende tanto da imersão e do ritmo pra poder funcionar, qualquer coisa que quebra esse ritmo custa muito caro no game. E tem a sensação de mais do mesmo, né? Isso é difícil de quantificar, porque depende muito do quanto você curtiu o primeiro. Você amou o Death Stranding, o original, o primeiro, a sequência vai ser confortável nessa familiaridade que você teve com o primeiro. Se você teve problemas com o ritmo do primeiro, bom, aqui esses problemas, eles não desaparecem, eles continuam. Eles foram atenuados em alguns aspectos, lógico, muito bem, inclusive, mas a proposta central, ela não mudou. Outra coisa que eu não gostei foi os diálogos longos em algumas partes da gameplay, rapaziada. Não diálogos, mas algumas conversas, algumas ligações, podemos dizer assim, de algum personagem específico entrando em contato com você na gameplay, e aí você para e você fica, sei lá, acho que mais de 5 minutos numa conversa com o personagem, cara. Isso aí me deixou irritado, porque eu tava ansioso pra poder zerar o jogo, e uma conversa assim, cara, que eu chegou na metade da conversa, eu já tinha me perdido, enfim, não sabia qual era o motivo daquela ligação lá. E você fica com a tela parada, com a imagem do personagem que tá falando com você, e você não consegue fazer nada a não ser escutar e ler a legenda do que o cara tá falando, cara. E eu queria falar também de uma particularidade que eu gostei muito, que é do vilão, cara. O vilão desse game aqui são alguns, tá? Não vou dar spoiler pra vocês sobre nada aqui, mas uma coisa que eu gostei muito do vilão é que, cara, esse vilão usa uma guitarra como arma, velho. Isso é muito top, porque pra quem toca guitarra, velho, isso é incrível, um jogo colocando um vilão, cara, com a guitarra, a arma dele simplesmente é a guitarra, quando ele toca, ele solta um monte de poder ali com a guitarra dele, muito top. Você tem solos de guitarra, ele fazendo, no final do jogo, é incrível o que acontece no final do jogo, não, como já falei, não vou dar spoiler pra vocês, mas o que acontece no final do jogo, cara, é impressionante. Pra que você tá num jogo que não tem nada a ver com isso, e o cara simplesmente usa uma guitarra como arma, e você tem que tocar para tirar os poderes, velho, isso é simplesmente impressionante. Uma coisa que o jogo faz também, e ele junta com essa parte da guitarra, com solos de guitarra, enfim, são as trilhas sonoras, velho. As trilhas sonoras desse jogo são incríveis, né? Você tá lá andando no meio do nada, lá, todo puto já, abusado do game repetitivo, e começa a tocar uma musiquinha gostosa, e tem tudo a ver com o mundo, com o momento, com a questão de isolamento. É muito legal, funciona muito bem, a Kojima fez muito bem esse trabalho. E no final do jogo ali, cara, e em algumas partes do game também, algumas parte da história, tá tocando a trilha sonora durante uma luta assim épica do vilão, e aí essa música consegue somar, cara, com os solos de guitarra do vilão, que ele usa para poder soltar os poderzinhos com a guitarra dele, mano. Isso é incrível, muito top. Bom, e voltando ao assunto, cara, em relação às caminhadas, elas ainda são longas do game, que é o que mais perturbou a galera lá também, que jogou e comprou o game lá em 2018, no primeiro. As caminhadas são longas, a sensação de isolamento e quietude ainda é uma espinha dorsal da experiência do jogo. Os momentos de ação ainda eles são intercalados com longos períodos de movimentação lenta pelo mundo. 1, 2, 3. Se isso funciona pra você, maravilha. Se não funcionava no primeiro, ele não vai funcionar aqui também. Eu acho importante ser honesto sobre isso, porque afinal de contas o jogo ele custa muito caro. Então muitas pessoas vêm, assistem vídeo como esses e tiram pelo menos uma base ali de como é que é o jogo, né? Então acho que é legal falar isso, justamente pra quem não gostou disso lá no jogo passado, né? Agora, nem tudo que eu critiquei aqui é necessariamente um erro de desenvolvimento, tá? Parte do que incomoda no Death Stranding 2, ele é uma escolha de design. Eu acho que é intencional. A Kojima, ela não tá fazendo um jogo de ação, ela não tá tentando fazer um jogo de ritmo rápido. O ritmo lento, as caminhadas longas, a solidão do mundo, isso é a proposta do jogo, né? Desde lá do primeiro, e isso é o que o jogo ele quer ser. E aí fica complicado criticar, porque você está criticando a identidade do jogo, não uma falha na execução, né? É a intenção por trás dele. As pedras feias do veículo, cara, bom, isso aí me deixou muito puto, velho. Que além do jogo ser repetitivo pra caramba no meio das caminhadas ali, às vezes você só quer chegar no último destino pra poder continuar a história, cara. E aí você usa os meios necessários que ele dá, e aí chega lá e a pedra freia o veículo, mano, tá passando... Deve ter passado imagem pra vocês aí, quando eu falei, né? Fica complicado criticar porque você tá criticando a identidade do jogo, né? Não uma falha na execução. Que o ritmo lento, ele é meditativo e não entediante. Que as caminhadas longas têm um peso narrativo que a ação constante não teria. E eu entendo isso, tá? Eu respeito isso também. Mas eu também sei que tem uma parcela enorme de jogadores que vai pegar esse jogo esperando que a sequência tivesse mudado um pouco mais e vai encontrar a mesma estrutura com uma nova história e uma nova embalagem técnica no jogo. E essa parcela vai se sentir exatamente como se sentiu com o primeiro jogo, bem dividida. The timefall storms are growing more intense as well. The rivers can flood in an instant, and earthquakes happen daily. Spirits of the dead washed up from the other side were stranded there just like everywhere else.
And if they succeed in consuming a living human being, they'll trigger a void out, destroying everything nearby in a massive explosion. E aí a gente chega à tão famosa frase, e então, vale a pena o jogo? Bom, Death Stranding 2 ele é sem dúvida um dos jogos mais bonitos, tecnicamente bem produzidos, que eu já joguei, velho. Os gráficos eles são de outro nível, as atuações dos personagens são extraordinárias, a atenção ao detalhe técnico que está em cada frame de cada cena, o nível de capricho na produção, ela é visível e inegável. Grande parte do hype que esse jogo gerou, né, que teve antes do lançamento, faz todo sentido quando você coloca as mãos nele e vê o que está realmente na tela. Eu consegui jogar no PC, então eu tive essa experiência podendo colocar os gráficos ali no máximo, colocando no que o jogo poderia entregar de melhor, e foi incrível, velho. Esse jogo ele foi feito com uma intenção real, mas ele carrega sim, tá, os mesmos elementos que dividiram o público no primeiro jogo. A sequência melhorou, resolveu vários problemas, tornou a travessia mais variada em certos aspectos, adicionou camada de gameplay que o original ele não tinha, ele refiniu o que já funcionava, e mesmo assim a proposta central do jogo continua sendo a mesma, né? O ritmo é o mesmo, a estrutura é a mesma. Então a questão é a seguinte: se você amou o primeiro Death Stranding, esse jogo ele vai te dar mais daquilo que você amou, com tudo que a tecnologia atual consegue te entregar em cima disso. Se você teve problemas com o primeiro, se a repetição cansou, se o ritmo não funcionou pra você, a sequência ela vai criar os mesmos obstáculos, melhorados, polidos, mas ainda lá. Death Stranding 2 é, sem dúvida, o jogo mais bonito que eu joguei esse ano. É uma aula de como trabalhar um jogo em cima de uma engine e um trabalho, assim, cara, impecável, mas ele carrega a mesma essência que dividia muita gente no primeiro, né? E aí fica a pergunta, isso é exatamente o que a gente queria? Ou o problema nunca foi resolvido de verdade? Me conta nos comentários o que você achou do jogo, ou o que você está achando se você ainda está jogando o jogo. Você sentiu essa divisão que eu te falei? O ritmo funcionou ou cansou pra você? Eu quero ler todas as respostas, vou tentar responder todo mundo, porque essa discussão ela não tem uma resposta correta. E o vídeo vai ficando por aqui, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei lá no começo do vídeo, por favor se inscreva no canal, deixa o like, porque isso aí ajuda o YouTube a entender que o conteúdo aqui é relevante e que vocês gostam desse tipo de conteúdo, tá? E pra quem gosta desse tipo de conteúdo, é muito legal se vocês se inscrevam para vocês poderem receber os próximos vídeos. Já tem vídeos muito bons aqui no canal que eu falo também sobre o Crimson Desert, que saiu agora recentemente. E é isso, vamos tentar bater a meta de 500 inscritos. Valeu, falou e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto.